Olá pessoal, hoje estou no Estética na TV para falar sobre drenagem linfática do método Leduc. Eu quero contar um pouquinho a história onde isso tudo começou. O professor Leduc é um professor hoje mundialmente conhecido, onde ele estuda drenagem linfática desde 1966, um grande pesquisador e professor da Universidade Livre de Bruxelas. Ele é anatomista e é educador físico. O professor Leduc ainda é vivo e ministra cursos em vários países. Então eu quero contar um pouquinho dessa minha trajetória junto com o professor Albert Leduc e o Olivier Leduc, que é o seu filho, o qual também é um grande pesquisador e ministra cursos juntos com seu pai. Em 2001, eu tive a oportunidade de encontrar o professor Albert Leduc no Brasil. Em 2002, ele recebeu um grupo de brasileiros em Bruxelas, na Universidade Livre de Bruxelas, onde foi o nosso primeiro encontro internacional, o qual eu organizei para vários fisioterapeutas do Brasil. De 2002 até então, eu cuido do mestre com essa técnica maravilhosa, que é o método dele, e que encanta muitos brasileiros. Hoje eu posso dizer que nós temos mais de 500 pessoas formadas com o método Albert Leduc e Olivier Leduc, tão conhecido mundialmente. Esse curso acontece uma vez ao ano, é um curso onde nós ficamos em Bruxelas por 40 horas, 5 dias, em sala de aula, junto com os mestres, grandes pesquisadores, e lá vocês vão ter a oportunidade de estudar em cima de peças anatômicas, onde estão presentes em sala de aula, fazer toda a parte do método científico com a bandagem multicamada, com pressoterapia, ao lado da nossa tradutora, que também nos acompanha nesses últimos 16 anos. Mas o que é o método Leduc? O porquê estudar lá fora? O método Leduc consiste em 3 etapas, onde o professor estudou cientificamente essas manobras de drenagem, estudou as pressões dessas bandagens multicamadas no tratamento do linfedema e o complemento desse método, que seria a pressoterapia. Para se constituir um método, precisa-se de laboratório, e isso tudo foi desenvolvido na Universidade Livre de Bruxelas, em cima de pesquisas, primeiro em animais, depois no homem são e depois no homem com patologia. A partir dessas pesquisas, desde 1966, se criou-se então um método, que hoje é conhecido mundialmente. Por quê? Porque foram metodologias estudadas nesses anos todos, onde o professor hoje é mundialmente conhecido, e esse método então existe há 51 anos, o qual o professor Leduc faz algumas diferenças entre outras metodologias. Hoje existem a escola Voder, escola Fold e outras escolas que defendem esse seu método. Na escola Leduc, é primordial o aluno saber as manobras ganglionares, as manobras de chamada e as manobras de reabsorção, que eu vou mostrar para vocês na prática. Hoje o professor Leduc, ele sempre coloca nos seus cursos que a drenagem linfática, se for realizada para uma situação patológica de membros inferiores, essas manobras podem ser realizadas somente no membro inferior. Isso é uma grande dúvida que às vezes os alunos me perguntam: eu tenho que fazer essa drenagem linfática no corpo todo? Não, simplesmente onde eu tenho um membro lesionado ou aonde eu tenho uma cirurgia realizada, eu vou ter que drenar esse membro e essa região. Essas manobras, elas são realizadas sempre em movimentos suaves, proximal e distal do membro, e nunca se utiliza as pontas do dedo. Eu quero demonstrar suavemente como se realiza essas manobras ritmadas, pressão e deslocamento. Nas manobras não existem deslizamento.
Mas antes de você realizar essas manobras, é importante você saber as indicações e as contraindicações do método, né? Então é muito importante você avaliar o seu paciente e saber as indicações e as contraindicações. Bom, as principais indicações da drenagem ou complicações por conta de cirurgia sobre essas manobras específicas onde nós fazemos estiramento da pele, no tratamento de linfedema, no tratamento de pernas inchadas, das pernas edemaciadas, no tratamento de situações oncológicas e patologias também relacionadas ao linfedema. Lembrando que o paciente oncológico nunca finaliza somente o tratamento com a drenagem linfática, e sim com as bandagens multicamadas, que também foram desenvolvidas e estudadas pelos professores do método, o professor Albert Leduc e Olivier Leduc. Eu não posso deixar de convidá-los para o método que está acontecendo em Bruxelas o ano que vem, de 4 a 8 de fevereiro, estudando na fonte com os professores que são os responsáveis pelo método. Por que não estudar a técnica Leduc junto com os grandes mestres e lá realmente conhecer todos os seus trabalhos científicos? De 16 anos de sucesso, e não é à toa que a Shop Físio está cada vez mais próximo de você. Agora com a loja física aqui em Moema, na Avenida Pavão 842. Você vai encontrar inúmeras vantagens, como poder manusear todos os produtos e tirar dúvidas com o nosso fisioterapeuta de plantão. Venha conhecer de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, ou no sábado, das 9 às 13 horas. Se preferir, claro, telefone e agende um horário com esse número que aparece na sua tela ou acesse o site www.shopfisio.com.br. Então eu convido vocês agora para ver na prática como é que funciona e como se realiza essas manobras de drenagem linfática. Vamos então demonstrar um pouco sobre as manobras do método Leduc. É importante eu ter muita flexão e extensão de ombro, cotovelo, abdução e adução do cotovelo e ter bastante flexibilidade com o meu corpo para realizar essas manobras. Preciso de uma posição do meu paciente em declive, onde eu vou estar aproximadamente de 20 a 30 graus com relação ao tronco da minha paciente. Então, a elevação do membro é importante nessa hora de realizar uma drenagem do membro inferior. Vou começar a demonstrar a drenagem linfática com as manobras de chamada, manobras ganglionares no gânglio inguinal, onde eu posso utilizar uma mão ao lado da outra, com pressões suaves, realizando aqui no gânglio inguinal essas manobras. Então eu faço uma contagem, 1 e 2 e 3, 3, 2 e 3 e 4, 2 e 3. Posso realizar simultaneamente essas manobras ganglionares e 1, 2, 3, e 2, 2, 3, e 3, 2, 3, e 4, 2, 3, e 5, 2, 3. O próximo passo, realização das manobras de chamada em toda a região da coxa, proximal, médio e distal da coxa. Vamos ver como isso acontece? E 1, 2, 3, 2, 2, 3, e 3, 2, 3. Médio da coxa, só deslocamento do tecido e não deslizamento nesta pele tratada. Voltando de novo, vou repetir essa manobra proximal, médio e distal da coxa, em 3 tempos.
Quantas vezes eu posso realizar essas manobras de chamada? De 3 a 6 vezes. Finalizando essas 3 a 6 tomadas, eu vou realizar em um tempo só a subida distal proximal, ainda com as manobras de chamada. Vamos lá? Repetindo, subindo em um tempo só. 1 e 2 e 3. Finalizo com uma manobra ganglionar, que pode ser bilateral. Finalizando a manobra da coxa com o método de chamada, as manobras de chamada, eu vou trabalhar pernas e coxas, mas para isso eu preciso fazer manobras ganglionares na região do poplíteo. Então a gente vai realizar manobras ganglionares na região do poplíteo. Vamos lá? E manobras na perna, né? Então vamos lá. Manobra de chamada, proximal, médio, distal da perna. Também em 3 tempos. E 1, e 2, e 3, e 1, e 2, e 3, e 1, e 2, e 3. Repetimos de novo as mesmas manobras. Pela terceira vez. E vou subir com uma manobra de drenagem, ainda com manobras de chamada. E posso finalizar lá na região inguinal. Posso repetir de novo todas essas manobras, proximal, médio, distal da coxa, proximal, médio, distal da perna e subir realizando a manobra de chamada até o gânglio inguinal. A manobra de reabsorção somente é utilizada em edema patológico, onde eu tenho um trauma, onde eu tenho que realizar essas manobras específicas em áreas mais edemaciadas. Então eu tenho uma cirurgia ortopédica, um trauma, uma lesão na região de tornozelo ou de joelho, por exemplo, eu realizo essas manobras sobre esse edema. Uma diferença, uma explicação básica sobre a diferença de uma manobra para a manobra de reabsorção, a manobra de chamada para a manobra de reabsorção. A manobra de chamada eu sempre começo com o indicador e finalizo no dedo mindinho. E a manobra de reabsorção eu inicio com o dedo mindinho e finalizo com o indicador. Então, onde eu tenho edema, eu realizo manobras de reabsorção de 3 a 6 vezes ou até mais, se for possível. Sempre direcionando essa mão para a região linfática, para o gânglio linfático mais próximo da região edemaciada. Então, eu posso trabalhar com manobra de reabsorção em todo o membro edemaciado.
Repetindo, manobra de chamada. E manobra de reabsorção. Então, pessoal, o que eu acabei de demonstrar é uma pequena parte sobre o método do Leduc. Logo após a drenagem linfática, em casos oncológicos, nós utilizamos as bandagens multicamadas, que também foram estudadas dentro do laboratório do professor Albert Leduc e Olivier Leduc em Bruxelas. Aproveito e te convido para o curso em 2018, que vai ser pré-carnaval em fevereiro do ano que vem, para estudar o método complexo da drenagem linfática e terapia física do linfedema. E os meus telefones de contato, 11 3079 0925 e meu celular 11 99612 6566. E até lá, eu espero vocês. Quem quiser me visitar ou quiser me seguir, o meu Insta, Lorice Miguel, e o meu Face, Lorice Miguel. Aguardo todos vocês e que tenham aqui alguma dica útil para que vocês realizem a drenagem linfática de uma maneira mais efetiva, com todos os trabalhos científicos, todas as indicações e contraindicações corretas desse método. Uma imensa satisfação que eu recebo mais uma vez o professor Albert Leduc no meu país. Esse é o nosso 7º encontro internacional de drenagem linfática, esse ano sendo realizado em Salvador. Nós estamos preparando uma breve entrevista para o 9º Congresso Internacional de Estética, a convite da coordenadora do evento, Maria de Fátima Pereira. Então, vou passar a palavra para o professor para ele falar um pouquinho mais sobre a técnica dele e matar a curiosidade de todas vocês no congresso, o porquê que a técnica dele faz tanto sucesso, o que vocês deveriam saber e estudar para realmente serem um profissional e ter uma carreira brilhante, que eu sei que todos estão aqui à procura disso. Boa tarde, professor Leduc. É um imenso prazer lhe receber mais uma vez e é uma honra ser sua diretora do curso no Brasil. C'est un plaisir pour moi de revenir au Brésil, pays dans lequel je viens depuis une vingtaine d'années. E ele sempre tem prazer em voltar. Professor, qual foi o seu primeiro contato com a linfologia e por que a sua técnica evoluiu, né, e faz tanto sucesso no mundo todo? Lorsqu'un professeur d'université est désigné, Quando o professor de universidade é designado, il a pour mission de développer des laboratoires. ele tem por missão desenvolver laboratórios. Un professeur d'université sans laboratoire n'existe pas. Professor de universidade sem laboratório não existe. J'entends parler parfois dans certains pays de professeurs d'université Ele algumas vezes ouve falar no país dele de professores de universidade qui n'ont pas de laboratoire. que não têm laboratórios. Cela n'existe pas. Isso não existe. Université signifie laboratoire de recherche. Universidade significa laboratório de pesquisa. Et l'enseignement que nous donnons est le résultat de la recherche en laboratoire. E as aulas que eles continuam dando é resultado das pesquisas em laboratório. Lorsque j'ai été désigné, Quando ele foi designado, j'ai donc développé les laboratoires de lymphologie. então ele desenvolveu os laboratórios de linfologia, Laboratoire de recherche sur l'animal, laboratório de pesquisa em cima de animais, laboratoire de recherche sur cadavres humains, laboratório de pesquisa em cima de cadáveres humanos, laboratoire de recherche sur personnes saines laboratório de pesquisa em cima de pessoas sãs et recherche clinique chez le patient dans le milieu hospitalier. e pesquisas clínicas no paciente e em locais hospitalares. J'ai choisi la lymphologie Ele escolheu a linfologia parce que, en ce temps-là, j'étais beaucoup intéressé par la physiothérapie.
Ele escolheu a linfologia porque neste tempo ele estava muito interessado em fisioterapia. Puisque j'ai dirigé l'Institut de physiothérapie de l'université. Já que ele dirigiu a Universidade de Fisioterapia na universidade. Étant donné que j'étais intéressé par la physiothérapie, Tendo em vista que ele estava interessado pela fisioterapia et qu'à ce moment-là, un domaine se développait dans la lymphologie, e que neste momento um domínio se desenvolvia na linfologia, j'ai choisi la lymphologie parce que peu de travaux existaient dans ce domaine ele escolheu a linfologia porque poucos trabalhos existiam nesse domínio pour la physiothérapie. para a fisioterapia. Il existait une technique non expérimentale Existia uma pesquisa não experimental de drainage lymphatique manuel. de drenagem linfática manual. Je me suis intéressé à cette technique Ele se interessou a essa técnica pour la soumettre à l'expérimentation. para a submetê-la a experiências. Dans le domaine médical, No domínio médico, en général, on commence l'expérimentation animalière. inicialmente inicia-se em cima do animal. Ensuite, l'expérimentation se traduit sur l'homme vivant, mais l'homme sain. Depois a experiência se transfere em cima do homem, mas o homem sã. Et enfin, selon le résultat obtenu, on expérimente la technique chez l'homme malade. Depois das pesquisas concluídas, eles vão, segundo os resultados, eles vão fazer a pesquisa em cima do homem doente. Quem deve realizar a drenagem linfática? Os fisioterapeutas, os médicos, os enfermeiros, as esteticistas. Nós estamos falando nesse congresso para esteticistas, mas a gente também sempre tem muita presença dos fisioterapeutas nos nossos cursos no Brasil. Il n'y a pour moi pas de discussion à ce propos. Para ele não há discussão a esse propósito. Les spécialistes de l'esthétique Os especialistas de estética ont pour mission têm por missão de maintenir la personne en bonne santé de façon préventive. Tem por missão manter as pessoas em boa saúde através da preventiva, Spécialement dans le domaine de la lymphologie, especialmente no domínio da linfologia en esthétique, em estética. la technique, par exemple, de drainage lymphatique manuel A técnica de drenagem linfática manual permet de conserver un bon métabolisme cutané. permite de conservar um bom mecanismo cutâneo. Les autres professions paramédicales, As outras profissões paramedicais, comme les physiothérapeutes, como os fisioterapeutas, traitent les personnes qui présentent des pathologies lymphatiques, tratam pessoas que apresentam patologias lymphaticas. linfáticas, Par exemple, qui présentent des édèmes. por exemplo, que apresentam edemas. L'édème n'est qu'un exemple parmi d'autres. O edemas é apenas um exemplo entre vários. Là, bien entendu, ce sont les physiothérapeutes qui ont pour mission de les traiter. Aí, neste caso, são os fisioterapeutas que têm por missão de tratá-los. Les médecins sont ceux qui tiennent le contrôle de l'évolution du traitement. Os médicos são os que mantêm o controle da evolução do tratamento. Les infirmières font partie également du groupe paramédical Os enfermeiros também fazem parte do paramedical et dans certains pays, e em alguns países ce sont les infirmières qui pratiquent le drainage lymphatique manuel. são as enfermeiras que praticam a drenagem linfática manual. Quand je parle de certains pays, par exemple, les pays anglo-saxons. Quando ele fala de alguns países, por exemplo, são países En, anglo-saxônicos. en Grande-Bretagne, par exemple, Na Grã-Bretanha, por exemplo, la majorité des paramédicaux qui pratiquent le drainage lymphatique manuel sont des infirmières. a maior parte dos paramédicos que praticam a drenagem linfática manual são enfermeiros. Chacun y trouve son travail Cada um encontra o seu trabalho et les limites sont bien établies. e os limites são totalmente estabelecidos.
Lorsque je parlais des paramédicaux, quando se referia aos paramédicos, dans certains pays, em alguns países, comme en Argentine par exemple, como na Argentina, por exemplo, il y a des docteurs en médecine qui pratiquent le drainage lymphatique manuel, tem médicos que praticam a drenagem linfática manual, en plus des physiothérapeutes. além dos fisioterapeutas. Nós sabemos que é uma técnica para médicos, então a gente tem que deixar bem claro que em vários países as condutas mudam, como o professor fez a citação de alguns países. Bem, professor, no nosso país nós temos médicos que não indicam e médicos que contraindicam a drenagem linfática e a pressoterapia. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Il est évident É evidente qu'une technique médicale, que uma técnica médica, comme le drainage lymphatique manuel, como a drenagem linfática manual, présente des indications et des contre-indications. apresenta indicações e contraindicações. Il y a donc des contre-indications à l'application du drainage lymphatique manuel. Então, há contraindicações na aplicação da drenagem linfática manual. Et je comprends que certains médecins, E ele entende que alguns médicos, dans certaines pathologies particulières, em algumas patologias particulares, hésitent à pratiquer ou faire pratiquer le drainage lymphatique manuel. hesita em fazer praticar ou em praticar drenagem linfática manual. Le drainage lymphatique manuel A drenagem linfática manual est cependant une technique qui favorise un processus physiologique normal. processo fisiológico normal, Ce qui veut dire o que significa que dans les conditions normales, que nas condições normais il n'y a pas de contre-indication. não há contraindicação, Mais dans certaines formes de pathologie, mas em algumas formas de patologia il peut y avoir une contre-indication. pode haver contraindicação. Il est évident E é evidente que c'est le médecin qui doit prendre la décision. que é o médico que tem que tomar a decisão. Nós estamos ao final do nosso 7º encontro de drenagem linfática para fisioterapeutas aqui em Salvador hoje. Eu gostaria que o professor comentasse o que ele acha dos nossos alunos que vêm acompanhando os nossos módulos nesses últimos 5 anos que ele esteve presente no nosso país. Participant au cours jusqu'à présent dans votre pays. Os participantes que acompanham o curso no país, Il y a certains d'entre eux tem alguns dentre eles qui m'ont envoyé les résultats de leur traitement. que enviaram o resultado dos tratamentos deles. Et j'ai constaté E ele constatou que les résultats qu'ils obtiennent que os resultados que ele obtém sont exactement ceux que nous obtenons dans notre pays. são exatamente os resultados que eles obtêm no país dele. Ce qui veut dire O que significa que la qualité de ces physiothérapeutes que a qualidade desses qui fisioterapeutas pratiquent la méthode que nous enseignons que praticam o método que eles ensinam est aussi bonne que dans les autres pays é tão boa quanto nos outros du países point de vue de la lymphologie, do ponto de vista da linfologia, puisque les résultats qu'ils obtiennent sont les mêmes que les nôtres. já que os resultados que eles obtêm são os mesmos que eles temem. Et je suis toujours très heureux E ele sempre fica muito feliz de recevoir des images des résultats obtenus, de receber resultado e imagens, non, des images des résultats, imagens dos resultados obtidos en appliquant ma méthode. aplicando o método dele. Parce qu'il est évident Porque é evidente que constater les résultats obtenus que constatar os resultados obtidos me réconforte dans la nécessité d'enseigner la méthode. Reconforta ele na necessidade de ensinar o método. Eu gostaria de agradecer imensamente essa entrevista do professor Leduc e nós vamos pedir para ele fazer uma rápida demonstração do método dele, da técnica dele na prática. O senhor poderia nos mostrar um pouquinho da drenagem facial?
Il est évident é evidente que nous ne sommes pas dans un milieu thérapeutique que nós ici. não estamos num meio terapêutico Mais aqui. je peux néanmoins vous montrer quelques manœuvres Mas ele pode mostrar algumas manobras de drainage lymphatique manuel du visage si vous le souhaitez. de drenagem linfática manual, se você desejar. Non es una persona con una patología, es una persona normal. Conclusión, si nosotros vamos a utilizar una técnica de drenaje linfático manual, lo objetivo es de mantener l'état de la salud de la piel, no más. La posición por drenar la cara es una posición mitad sentada, mitad de decúbitus. Pero por aquí no tenemos la oportunidad de poner la paciente en posición de decúbitus. Es porque vamos a utilizar la posición sentada, porque la gravedad se puede ayudar al drenaje. El drenaje va a iniciar, por ejemplo, a la base del pescozo, a lateral del pescozo, después por debajo del hueso maxilar al nivel de nodos de la cadena que se llama la cadena facial, localizada por debajo de la mandíbula, después a la cara, paso a paso, maniobras suave, con una presión minimal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estimular los vasos linfáticos superficiales. La significación de superficial es vasos linfáticos de la piel y de la región hipodérmica. Después vamos a reproducir la maniobra a vuelta a la dirección inframandibular, al lugar de los nodos faciales, a la proximidad de la vena facial. Después, a la región de los nodos parotídeo inferior, parotídeo superior, localizado más o menos de frente al tragus de la oreja, al tragus. Después, drenar la región temporal, la región supraciliar, a partir del cantus externo, paso a paso desplazar la maniobra a la dirección del cantus interno. Después, a vuelta, paso a paso, a la dirección temporal. De la dirección temporal vamos a drenar la piel de la frente. Hasta la mitad del frente. Ahora, a vuelta, paso a paso, a la dirección temporal, a la situación preauricular, al nivel de los nodos parotídeo inferior,
ao pescoço, a parte alta do pescoço, passo a passo por debaixo, por finir el drenaje de la cara a la región supraclavicular. Normalmente el drenaje se realizará más o menos durante quarta de hora a 20 minutos, no mais, por la cara. Com a sua apresentação, eu espero que vocês tenham visto como é que é o trabalho da drenagem facial com o método Leduc. Muito obrigado. Je vous remercie, madame, pour votre invitation. Ele agradece pelo seu convite. Mais ceci n'est qu'une partie de la méthode Leduc, bien sûr. Mas isto é apenas uma parte do método Leduc, claro. C'est la partie réservée à la cosmétique, Isto é a parte reservada à cosmética, puisqu'il n'y a pas de pathologie. já que não há patologia. Lorsqu'il existe une pathologie, Quando tiver uma patologia, nous associons d'autres manœuvres é associado a outras manobras, favorisant la résorption de l'aspect pathologique. realizando a reabsorção do aspecto patológico. Le tout constitue une méthode de traitement Tudo constitui um método de tratamento qui est en réalité une somme de techniques. que, na realidade, é uma soma de técnica. Une méthode représente une somme de techniques et non pas une seule technique. O método representa uma somatória de técnica, não somente uma. Je vous remercie cependant de m'avoir permis de démontrer No entanto, ele agradece de ter permitido de demonstrar et surtout de montrer e de mostrar une partie de la technique. uma parte da técnica. Nós precisamos agradecer também a Madame Sabine, que esposa de professor Albert Leduc, que todas as vezes acompanhou o professor no Brasil. E aproveitando, nós estamos muito felizes, eu e a Sabine, de ter você passado para nós o seu sucessor, Olivier Leduc, que a partir do dia 17 de julho de 2011 vai iniciar o nosso 8º encontro de drenagem linfática, formação internacional do seu método, mais uma vez dando oportunidade aos brasileiros em aprender esse teu método tão divulgado no mundo todo. Le professeur Dr Olivier Leduc, Você sabe que o professor Dr. Olivier Leduc, bien sûr, a été influencé par ma façon de travailler, claro, foi influenciado pelo método dele de trabalhar, mais il a lui-même développé ses propres laboratoires mas ele mesmo desenvolveu seus próprios laboratórios et lui travaille beaucoup plus que moi dans le secteur hospitalier. e ele trabalha muito mais do que ele no setor hospitalar. Il a développé des unités de recherche dans différents hôpitaux de Belgique Ele desenvolveu várias unidades de pesquisas em várias universidades da Bélgica, qui ont jusqu'à présent apporté des résultats de recherche extraordinairement importants. que até o presente momento trouxe muitos resultados extremamente importantes, Notamment l'influence du drainage lymphatique notamente a influência da drenagem linfática chez les patients souffrant de pathologies cardiaques em pacientes sofrendo de patologia et cardíaca présentant des édèmes des membres inférieurs. e apresentando edemas dos membros inferiores. Il a étudié les